Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Com estas palavras nós queremos dar as boas-vindas a vocês e nós queremos saudar, desejando que a graça de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com cada um de nós. Bem-vindos e bem-vindas a mais um culto comunitário da Faculdade de Teologia, da Igreja Metodista, da Universidade Metodista de São Paulo, e nós, com alegria, acolhemos vocês para este momento e convidamos. Vamos acompanhar a leitura do texto bíblico no livro dos Salmos, o Salmo de número 100. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. E inspiradas na leitura dos Salmos, nestas belas palavras, nós somos convidados agora. Vamos cantar juntos o hino de número 104 do nosso hinário evangélico, as estrofes 1, 2 e 4. Santo, Santo, Santo. Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, nós queremos bendizer o Senhor. Queremos cantar as tuas maravilhas. Queremos, ó Deus, declarar que o Senhor é bom, que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor tem cuidado de nós. Especialmente nesse tempo que nós vivemos, quando, ó Deus, nós
Compartilhamos, Senhor, com pessoas que têm passado momentos de aflição, momentos de dor, seja pela enfermidade, seja pela perda de algum querido, ó Deus, seja também pela privação de algum bem que é tão importante, Senhor, no nosso dia a dia, para o nosso sustento, ó Deus. Sabemos que pessoas têm passado dificuldades, que pessoas perderam o seu emprego, que pessoas, ó Deus, tiveram diminuição da sua renda, que pessoas têm enfrentado a enfermidade, ó Deus, e até, Senhor, as famílias que perderam os seus entes queridos, ó Deus. Nós queremos nos solidarizar e diante do Senhor, Pai, apresentar cada vida, apresentar, ó Deus, este momento e pedir ao Senhor que manifeste graça, que manifeste poder, pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor repreenda o mal, que o Senhor ordene a bênção, Senhor, sobre as vidas, sobre as casas, Senhor, sobre a nossa nação e sobre toda a face desta terra. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é que tem cuidado de nós, o Senhor é que nos abençoa, Pai. Aceita o culto que nós ofertamos, aceita, Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. E diante de Deus, nós o vemos grande, santo e majestoso, mas também nos vemos pequenos e pequenas. Então temos esse tempo agora para nos quebrantarmos diante do nosso Deus. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Que texto tremendo. Essa frase nos leva a refletir sobre a nossa disponibilidade, a nossa disposição em obedecer à palavra do Senhor. Nós estamos nesse momento, é um momento de confissão de pecados. E nós queremos te convidar para nos acompanhar na leitura de um texto bíblico que está lá no capítulo 19, a partir do versículo 2 até a parte A do versículo 8. Abra sua Bíblia onde você estiver e leia comigo. Diz assim: Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Vamos orar ao Senhor. Vamos confessar a Deus. Feche os seus olhos, eleva o seu pensamento ao Senhor e confessemos ao Senhor a nossa dificuldade em obedecer. Muitas vezes a gente quer fazer a nossa própria vontade. Oremos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa palavra lida. Te apresentamos cada vida que está escutando esse culto, participando desse culto e escutando essa palavra, Senhor. Nós pedimos que Tu abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos convença mesmo dos caminhos que nós estamos trilhando de maneira inadequada. Ah, Senhor, nos convence. Nós queremos Te pedir perdão porque muitas vezes queremos fazer a nossa própria vontade. Aquilo que quando é para a gente ir, a gente não vai. Quando é para a gente ficar, a gente teima, Senhor, e vai. Quando é, Senhor,
Quando é para a gente falar, a gente fica calado, omisso, Senhor, e omissa. Quando é para a gente calar, a gente não se contém e abre a boca. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, perdoa as nossas falhas. Apaga através do teu sangue, Jesus, as nossas transgressões. Nós cremos que tu és um Deus perdoador. E apresentamos a ti mais uma vez as nossas vidas. Te louvamos desde já, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pediu perdão, eu pedi perdão e Ele perdoou. Nós cremos num Deus que perdoa pecados. Nós cremos num Deus que lança as nossas fragilidades e transgressões no mar do esquecimento. E eu quero ler com você agora um texto que está em Romanos 5, do versículo 1 a 5. Ele nos justifica, Ele nos perdoa. Receba essa justificação de pecados. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele é um Deus perdoador. Ele perdoou o meu pecado, Ele já perdoou o seu pecado, por isso é tempo de glorificar o Senhor, é tempo de adorar o Senhor com júbilo. Adoremos ao Senhor. Fidelidade é grande, a tua fidelidade
Shalom, irmãos e irmãs. O texto para a nossa breve meditação nesta hora, ele se encontra em Mateus, capítulo 9, do versículos 35 até o capítulo 10, versículo de número 8. Ouçamos o que nos diz o texto bíblico. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Vamos orar? Bondoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra lida nesta hora. Pedimos que através do teu Santo Espírito, o Senhor possa nos inspirar e nos orientar nesta breve reflexão. É a nossa oração e assim fazemos em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Mateus nos convida a refletir sobre a natureza missionária da igreja. O Evangelho de Mateus nos recorda que Deus é um Deus missionário, um Deus que tem prazer em agir em favor da história humana. Deus opera na história humana e nós somos chamados a sermos cooperadores e cooperadoras na missão que não é nossa. Ela não é pessoal, ela não é da igreja, a missão é de Deus. Deus opera e o ser humano coopera. Agora, irmãos e irmãs, vejamos o seguinte. A comunidade de Mateus, a igreja de Mateus, ela se situa num contexto e numa época muito desafiadora. Os estudiosos do Novo Testamento, as estudiosas do Novo Testamento, costumam localizá-la na região de Antioquia, por volta ali do ano 80. Uma época muito difícil, porque nesse período um concílio judaico resolveu expulsar do seio da comunidade judaica aqueles judeus que professavam a sua fé em Jesus. Isso trazia um drama terrível para a comunidade de judeus que abraçavam a fé em Cristo. Primeiro, eles já eram vistos, os cristãos, judeus, com maus olhos pelo Estado, pelo poder público da época. Porque era uma comunidade onde se misturava gentios e judeus. Pessoas que desenvolviam o seu dia a dia e o seu sustento através de profissões consideradas indignas, inferiores, como o artesanato e o comércio e outras práticas não muito bem vistas, tanto pelos romanos como também por alguns judeus. O outro problema também relativo à igreja, para a qual Mateus está escrevendo, é o problema da exclusão da comunidade judaica. Porque isso tirava do judeu que era cristão o amparo institucional judaico oferecido pelo próprio aparelho de Estado romano. Então eles estavam assim numa situação muito difícil. E nesse contexto era muito difícil até os relacionamentos interpessoais, difícil encontrar um emprego, difícil encontrar um sustento. Gente que é vista sobre os olhos de Jesus como ovelhas que não têm pastor. Gente errante, gente doente, gente caída, gente à margem, gente na sarjeta, gente sem esperança, gente sem horizonte de sentido. Mas nesse contexto, a comunidade de Mateus ela é desafiada
a pensar o seguinte: como é que nós vamos viver a nossa fé? Nós vamos viver como um grupo isolado, olhando para nós mesmos, como mais uma seita judaica, ou nós vamos abrir o nosso coração para aqueles que são diferentes de nós? O que é interessante quando a gente olha para esse texto aqui, irmãos e irmãos, é que no meio dessas lutas e no meio dos lutos, eles têm que fazer uma opção. E com o tempo essa comunidade acaba aprendendo que é preciso abrir o coração, abrir as portas para aqueles que são diferentes, para aqueles que não são judeus. E como que isso aconteceu? Isso aconteceu através de uma coisa muito interessante que está aqui no texto, que a gente vê no versículo 38, quando Jesus diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. A oração, nesse momento tão difícil, ela abre os olhos para duas coisas. Nós somos um povo frágil, sim, nós somos um povo pequeno, mas isso também faz com que a gente aprenda a depender mais de Deus. Mas isso também move o coração na direção do amor e da paixão pela missão. Então, no meio da crise, no meio da luta, a gente não pode perder o norte de que nós somos um povo missionário. E nesse sentido, a igreja de Mateus, ela traz a memória viva dessa igreja que se vê diante da sua própria pequenez e da sua própria fragilidade, aqui representada pelo fato de que são poucos os ceifeiros. No caso aqui, pouquíssimos, porque são apenas 12. E uma coisa que é interessante que a memória do evangelista Mateus traz para nós, para enfrentar essa situação de escassez, para enfrentar essa situação de exclusão, para enfrentar essa situação aqui descrita como um quadro caótico, né? Na figura de ovelhas que não tem pastor, Mateus preservou algo muito singular, que é a memória da vivência do discipulado. É interessante que o grupo que é pequeno é o grupo que sabe que precisa orar. E esse grupo pequeno que ora acaba percebendo que, diante das próprias fragilidades, é possível encontrar um caminho de solidariedade. É possível encontrar um caminho de amor, um caminho de abertura ao outro. E como que isso se tornou algo vivencial, algo prático no cotidiano de tantas lutas como aquela comunidade estava vivendo? Olha, uma outra coisa interessante também, que os estudiosos do Novo Testamento costumam dizer, é que se a gente olhar os evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, a gente observa que quase 50% do que Jesus falou, ele falou por amor, ele falou carinhosamente aos discípulos. E isso ficou gravado na comunidade de Mateus. Esse trecho que nós lemos aqui, o capítulo 9, capítulo 10, faz parte de uma coleção de ditos, de palavras de Jesus, que a gente poderia chamar de uma agenda missionária, né? De um plano estratégico missionário da igreja. E qual é o fundamento desse plano estratégico? A vivência missionária vivida a partir do grupo pequeno, que sabe que precisa orar e que sabe que não pode ficar em si mesmado e precisa olhar para a necessidade do outro e da outra. Essa igreja que se vê aqui, tão fragilizada, ela percebe que, ao olhar para a própria trajetória do ministério público de Jesus, conforme a memória de Mateus, há também algumas pistas muito importantes. Essa igreja, ela sabe que a oração, ela capacita, ela orienta, ela dilata o coração para a missão, ela coloca a gente em sintonia com a missão. E nesse sentido, ela traz à memória um outro aspecto muito importante também desse texto. As ênfases ou os acentos da própria prática missionária de Jesus, que aqui aparece através da expressão ensinar, pregar e curar. Dentre estas três, a que mais se acentua aqui é a prática da cura, o que aponta para uma dimensão muito importante, que é a dimensão terapêutica da igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo um momento também muito semelhante a este da comunidade de Mateus. Um momento de muita exclusão, muita gente vivendo a crise de não ter acesso a um plano de saúde. Nem mesmo os órgãos públicos hoje conseguem dar conta para atender tanta gente doente. Uma outra coisa também que se assemelha bastante aos dias de Jesus é a falta de liderança, a crise moral, a crise ética, a crise política,
Porque as pessoas podem não estar lendo a Bíblia, mas elas estão lendo as nossas vidas. E eu digo isso porque a igreja, ela continua sendo essa agência missionária. E ela precisa anunciar esperança. E a grande pergunta que vem a nós nesse momento é: que tipo de anúncio, que estilo de vida missionário nós estamos vivendo? Será que as pessoas estão olhando para nós e elas estão vendo em nós coerência? A nossa oração, a partir desse texto que traz à memória o fato de que nós somos o povo missionário, o fato de que a vivência da oração, a vivência do discipulado nos coloca nos trilhos da missão, nos leva a pensar que nós precisamos voltar os nossos olhos para o exemplo dessa comunidade primitiva. Reconhecer as nossas próprias fragilidades, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo como nação, e pedir ao Senhor que o Senhor mande mais ceifeiros, mas ao mesmo tempo a oração nos coloca mais disponíveis nas mãos de Deus e mais disponíveis para as necessidades dos outros. Que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa petição, que possamos trazer à memória a agenda missionária desse Deus que se revela como Deus missionário, desse Deus que opera, mas não quer fazer a obra dele sozinho. Ele nos chama como chamou os discípulos que se tornaram apóstolos. Esse Deus também quer nos enviar, mas dentro de uma proposta de coerência de vida e palavra, porque as pessoas podem não estar lendo a Bíblia, mas elas estão lendo a nossa vida. E se a nossa vida traduzir esperança, aquilo que eles experimentaram, nós também vamos experimentar hoje. Nós vamos trazer esperança, nós vamos vencer o mal, nós vamos vencer a enfermidade, através dessa dimensão terapêutica do id missionário. Que possamos, nesse tempo de oração, nesse tempo de missão, nos colocarmos nas mãos de Deus, em prol daqueles e daquelas que tanto carecem de esperança, nesse tempo de tanta desesperança. Que Deus nos abençoe. Shalom. E após termos ouvido a palavra de Deus ministrada aos nossos corações pelo reverendo, também professor Ellerson Alves Nogueira, nós agradecemos a Deus a oportunidade e percebemos que Jesus, olhando para a seara, ele a vê grande e ele diz aos seus discípulos e discípulas que os trabalhadores e trabalhadoras são poucos e nos convida a orar e pedir ao Senhor por trabalhadores da seara. Então que nós possamos, com essa perspectiva de oração, de intercessão pelos trabalhadores e trabalhadoras, também com a perspectiva de que o Senhor nos envia com autoridade para cumprir a missão, até que o reino de Deus se estabeleça plenamente. Que nós possamos, diante da palavra de Deus, que diz que Ele nos ordenou para que pregássemos que o reino dos céus está próximo, que nós saiamos em missão e saiamos com confiança de que o Senhor nosso Deus está conosco. Vamos orar e neste momento encerrar o culto que nós dirigimos juntos e juntas ao nosso Deus. Bendito Deus, obrigado pelo privilégio de participar deste momento, de cultuar ao Senhor. Obrigado pela palavra que foi ministrada aos nossos corações. Ó Pai, nós pedimos mais uma vez, estende as Tuas bênçãos, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre a Tua igreja, Senhor, sobre todo o Teu povo. Ó Deus, e nós pedimos que estas bênçãos do Senhor sejam estendidas sobre toda a face desta terra. O Senhor pode trazer renovo, o Senhor pode trazer restauração, o Senhor pode repreender o mal e ordenar a bênção, Senhor, e a vida para sempre, ó Deus, em nome de Jesus. Confirma esta bênção sobre todos nós, sobre as nossas famílias e sobre as nossas casas, Senhor, em nome de Jesus. Vamos receber neste momento a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo de Deus, que seja sobre nós, que seja sobre todo o povo de Deus, sobre toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos acompanhar o pós-lúdio.